Ok, pessoal, vamos aprender então como usar o Ho'oponopono. Para quem não sabe, o Ho'oponopono é uma ferramenta milenar de limpeza e cura havaiana, criada no Havaí. Existe uma história por trás dessa criação, por trás de toda a ferramenta. Ela é uma ferramenta quântica, ainda que muitas pessoas nem tenham esse conhecimento, mas ela é uma ferramenta quântica que está baseada no princípio da correlação quântica, ok? Nós temos cursos sobre o Ho'oponopono e a ciência por trás que explica tudo isso, desde o histórico do Ho'oponopono até os dias atuais, passando principalmente pela parte científica que explica como funciona. Ok, mas para que serve o Ho'oponopono? O Ho'oponopono serve para limpar uma memória que você tenha, que pode ou não ser sua, mas que está, no momento, afetando a sua vida de forma negativa. Como assim uma memória que pode ser minha ou não? Você é geneticamente a junção do seu pai com a sua mãe, certo? Você tem características dos dois, seus irmãos do mesmo jeito. Seus pais têm as características, o seu pai tem as características dos pais dele. E a sua mãe tem as características dos pais dela. Essas características que são herdadas, que são colocadas dentro do DNA, elas não são apenas físicas, elas são mentais, elas são emocionais também, elas são psíquicas, ok? Então, em determinado momento da sua vida, se essa memória específica de um trauma que um antepassado seu sofreu não foi resolvida, ela pode acontecer com você. Aquela mesma emoção e sentimento negativo que estão atrelados ao trauma vivido por um antepassado pode acabar acontecendo com você. Então, às vezes, a gente se vê numa situação de medo, de angústia, que a gente não faz a menor ideia de o porquê está sentindo aquilo. Houve um gatilho, a explicação é: houve um gatilho na sua vida, certo? Aconteceu algo que motivou que aquela memória que já fazia parte de você e que não era sua, pode ser de um antepassado, ela fosse jogada para a sua mente consciente. E aí ela se faz de forma química, de forma eletromagnética, numa emoção que é novamente vivenciada, só que não lá atrás no seu antepassado, mas em você agora, no presente. Pode resolver? Pode. O Ho'oponopono, repetindo, é uma ferramenta de limpeza e cura que tem por objetivo remover memórias negativas. Ok? Como funciona? O Ho'oponopono ele é basicamente formulado por meio de 4 frases. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Essas são as 4 frases básicas do Ho'oponopono. Existem inúmeras técnicas de utilização da ferramenta do Ho'oponopono. No nosso curso de Ho'oponopono e a ciência por trás, a gente explica várias técnicas. Infelizmente, não é possível explicar todas, porque existem muitas mesmo. Mas no nosso curso, além da parte científica que envolve a ferramenta, além do histórico relacionado com a ferramenta e de vários exemplos de como a ferramenta foi utilizada por várias pessoas, a gente tem também várias técnicas de utilização da ferramenta. Inclusive, o curso acompanha áudios em MP3 que servem para que você, no seu ambiente familiar, utilize o áudio e algumas técnicas para remover algumas memórias. Ok, mas como funciona? Funciona da seguinte maneira: uma memória que não seja sua ou que seja, mas que esteja incomodando você, afetando você de forma negativa, ela precisa ser removida. Se ela não for removida, ela pode passar para os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos e aí por diante, ok? Então, ela não é necessariamente uma memória sua e, portanto, não é
culpa sua. Não há culpado, não há necessidade de se encontrar um culpado. Principalmente não vai ser sua. Se não for uma memória sua, a culpa que não existe não é sua. Mas a responsabilidade em resolver, em eliminar essa memória, esta sim é sua 100%. Porque se você não faz essa limpeza, essa memória que gera um estado emocional negativo vai se multiplicar nos seus filhos e nos seus netos. Pode ou não acontecer, ok? Vai depender de vários fatores, mas se você não limpa, ela está lá. Ok, algumas pessoas vão perguntar, mas eu já tenho filhos. Quer dizer então que se eu limpar uma memória em mim, não vai adiantar nos meus filhos ou nos meus netos, porque eles já nasceram. Não, não é assim. A energia utilizada em todas as ferramentas que estão disponíveis, ferramenta do Ho'oponopono, a ferramenta de Reiki, ferramenta de acupuntura, de cromoterapia, enfim, qualquer uma ferramenta utiliza uma única mesma energia universal. Essa energia universal é basicamente Deus em ação. E ela não atua nesse nível, nessa dimensão em que nós estamos. O que ela faz de efeito não é aqui na nossa dimensão. Na nossa dimensão, a gente apenas recebe a reação desta energia. Ela atua numa dimensão superior, onde não existe tempo e espaço da forma como nós entendemos. Então, se você usa um Ho'oponopono agora para uma memória que você sabe que não é sua, porque simplesmente você não consegue se lembrar de nenhum trauma que tenha feito você ter esse sentimento e essa emoção negativa. Então você sabe, não, não é minha, é de algum antepassado. Ok, mas você também sabe, eu tenho essa memória. E se eu tenho essa memória, ela também está gravada nos genes dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, etc. Ela está gravada. Está nesse momento, nesta dimensão, ok? Porém, a partir do momento que você faz uma limpeza, essa limpeza, ela não é feita em você, ela é feita na origem da memória, na origem da emoção, na origem do sentimento. Seus antepassados já podem ter morrido. A energia vai atuar lá, na outra dimensão, uma dimensão superior à nossa, onde não existe tempo. Então lá tudo é real no mesmo momento. Seus antepassados estão presentes, você está presente e seus descendentes estão presentes. Você remove a memória, ela é removida na origem, no antepassado que deu a origem. E removida no antepassado que deu origem, automaticamente ela não existe em nenhum dos herdeiros daquele antepassado, incluindo você, seus irmãos e seus filhos, netos e bisnetos. Então, a responsabilidade, como eu disse, é 100% sua de remover uma memória que esteja incomodando, a não ser que você queira que ela se multiplique e corra o risco de passar para seus filhos, seus netos e etc. Você já sabe que as 4 frases fundamentais do Ho'oponopono são, recapitulando: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Ok, já sei essas frases. Eu vou até anotar para não esquecer. Mas como eu uso? Você usa da seguinte maneira: para qualquer sentimento ou emoção negativa que venha a acontecer na sua vida, você está trabalhando e deu uma angústia qualquer, deu um sentimento de medo, uma preocupação, uma tristeza. Concentre-se na emoção. Não procure culpados, ou seja, por que eu estou sentindo essa tristeza? Será que alguém está jogando uma magia negra para mim? Será que alguém passou e pensou algo negativo? Não procure culpados, concentre-se na emoção. Eu estou sentindo que emoção? Eu não estou bem. Tá, eu estou me sentindo mal. O que exatamente eu estou sentindo? Estou sentindo um medo, uma angústia. Ok, concentre-se no medo e na angústia. E ao mesmo tempo que você se concentra nesse medo e nessa angústia, fale as 4 frases: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. Faça isso 5,
6 vezes seguida, não tem problema. A quantidade é você quem vai definir, ok? Faça isso e mude o foco. Lembre-se de um momento feliz na sua vida e deixe o tempo passar. Pode ser que essa memória ainda não tenha sido limpa, ou seja, ela ainda está atuando. Se você sente de novo, mais lá na frente, novamente um medo, uma angústia, não se preocupe em achar que você fez algo errado e por isso não funcionou. Não é assim que age, não é assim que você tem que fazer. Concentre-se na emoção. Não importa se você precisa fazer isso 2, 3, 4 vezes numa semana, não importa. Algumas memórias são muito traumáticas e elas causam um efeito venenoso muito forte e, portanto, precisam de uma concentração muito maior. Vai acontecer de algum sentimento seu que acometa em você, você consiga tirar falando 2 vezes apenas, falando 2 vezes as frases. Você vai conseguir, mas há algumas memórias que são muito mais profundas e você vai precisar de fazer outras técnicas ou aplicar esta, que é a mais simples, várias vezes, ok? Então, recapitulando, passou por um sentimento ruim, uma energia ruim, uma memória ruim, deu uma emoção ruim em você, concentra na emoção. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esta é a técnica mais simples. Como eu falei, no nosso curso nós temos inúmeras técnicas que estão disponíveis para você aprender, para você utilizar sempre que desejar, ok? O nosso curso você consegue entrando em contato com a gente. DDD 61, WhatsApp 98288 7377. Recapitulando como usar o Ho'oponopono. Aconteceu uma memória ruim na sua vida que você não sabe, nem tem ideia que é uma memória, porque na realidade o que você vai sentir é a emoção atrelada a essa memória. Então você está tranquilo e começou a sentir medo do nada, do nada. Eu estou dando um exemplo, tá? Pode ser qualquer emoção negativa. Sentiu medo? Concentra no medo. Concentrou, está concentrando nessa energia, está percebendo o que ela faz de ruim para você, como ela deixa você, ok, mantenha isso em mente e fale: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Fale 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, se for o caso. É a maneira mais simples de se remover uma memória com o uso da ferramenta do Ho'oponopono, ok? Um abraço.